Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhes também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sob a sombra da descendência de Caim, se erigiu uma civilização fora da presença do Senhor. Mas sob o sangue do cordeiro derramado por Abel, homens piedosos testemunhavam a glória de Deus. Abria-se uma bifurcação que conduzia os homens em dois extremos. Mateus capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Se o foco de Caim era uma civilização sem Deus, a passos largos para a perdição, Sete, por outro lado, percebeu a necessidade de se colocar na dependência de Deus. De Gênesis 4, 25 a 5, 32, é relatada a descendência de Sete. É importante notar o que é registrado e o que não está registrado. Sete, assim como Caim, constituíram para si famílias. Caim tinha a intenção de perpetuar a raça, como é até hoje. Sete, fazendo exatamente a mesma coisa, constituindo para si uma família, o fazia sob uma perspectiva maior. Ecoava para ele e a sua descendência a ordem divina ouvida lá no Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Por que podemos dizer que Sete constituía família sob a ótica divina e Caim não? Primeiro, porque o propósito de Caim era totalmente egocêntrico. Ao nascer um filho, Caim edificou uma cidade para consagrar o nome do seu filho e o exaltar sobre todos. Diferente foi com Sete. Nós lemos que Caim construiu uma cidade de nome Enoque em Gênesis 4:17. Contudo, Sete, ao nascer o seu filho Enos, Sete compreendeu a importância de invocar o nome do Senhor. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 26. A segunda razão que comprova a distinção entre Caim e Sete deriva do comportamento de cada um como reflexo da voz do Senhor. Isso porque, se constituir uma família é, de fato, uma bênção de Deus para toda a humanidade. No entanto, só quem tem ouvido para ouvir, continua ouvindo o que Deus está dizendo. E foi o que Sete fez ao invocar o nome do Senhor. Ele conhecia o juízo divino que Deus havia dado aos seus pais. Os seus pais, Adão e Eva, haviam compartilhado com ele os eventos que aconteceram no Éden. Está escrito em Gênesis capítulo 3, o versículo 16. Deus dissera à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz a filhos. Por certo, quando Sete presenciou as dores de parto da sua esposa, ele clamou ao Senhor por misericórdia com base naquele juízo divino. Ele deve ter exclamado: Senhor, dá-nos filho, e o seu filho nasceu. Sete reconheceu a glória de Deus, por isso não saiu dando nome às cidades para enaltecer o seu filho. Ele começou a invocar o nome do Senhor. A sua descendência persistiu no caminho da dependência de Deus, dando ouvido à voz de Deus. Deus amaldiçoara a terra por causa do pecado. Está em Gênesis capítulo 3, o versículo 17. Razão porque a sua descendência invocava o nome do Senhor. Ouça, está em Gênesis capítulo 5, o versículo 29.
pôs-lhe o nome Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Esse planeta que vivemos é uma terra que produz espinhos e abrolhos, que nos traz inúmeras tribulações. A questão é de que lado da humanidade nós estamos. Daqueles que edificam uma civilização fora da presença de Deus, ou daqueles que ficam na dependência de Deus, invocando o nome do Senhor. Observa, Sete, assim como Caim, tinha conhecimento que Deus havia dado uma promessa para ser fecundo, para multiplicar, para sujeitar a terra, para dominá-la. Caim ficou nessa parte da promessa, a parte boa da promessa. Ele constituiu para si famílias e ele edificou uma civilização fora da presença de Deus. Sete, por outro lado, ele buscou a presença de Deus porque ao nascer o primeiro filho e contemplar as dores da sua esposa, ele se lembrou da palavra de Deus que dizia que a mulher daria filhos com dores. E ele clamou a Deus pelo nascimento do seu filho. E a sua geração continuou clamando a Deus, porque no trabalho, na fadiga, no suor do seu rosto, se lembrava da palavra de Deus: maldita é a terra por causa do homem. E eles clamavam a ajuda de Deus para que o Senhor pudesse fazer diferença na vida deles. Qual é o caminho que nós queremos seguir? O caminho de construir algo fora da presença de Deus, ou o caminho de permanecer na presença de Deus, invocando o nome do Senhor. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.